Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maiara. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade no curso, no meu estágio de extensão, com o tema O Lúdico na Escola Bíblica Dominical. Esse estágio trata-se de diferentes contextos, onde o pedagogo pode estar atuando, e eu vou dar continuidade neste projeto. Espero que todos vocês possam aí participar e que tenham um bom aproveitamento. Quem é o professor de criança na escola bíblica dominical? Então, o professor de criança é um servo de Deus que, dentre tantos outros, ama a Deus e deseja atender o chamado do Senhor. O professor de criança não deve conhecer apenas o material, a matéria lecionar, e é necessário saber transmitir, saber ensinar, saber despertar interesse das crianças pelo assunto tratado. É necessário tornar a aula atraente, ter método de trabalho, saber dosar o assunto ao nível necessário de maneira que todos entendem. Não podemos esquecer também que este professor vai ajudar na formação da personalidade e do caráter da criança. Portanto, devem sempre se preparar. A didática. Didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria. Então, os elementos da ação didática são o professor, o aluno, a disciplina, seria a matéria ou conteúdo, o contexto da aprendizagem e as estratégias que você utiliza na sala de aula para poder aplicar a sua aula. Dicas e princípios para uma boa didática na escola bíblica dominical. Então, é necessário, ter uma metodologia. Os métodos didáticos são os elementos que o professor utiliza para uma boa aula. Cada professor deve assumir uma forma própria de elaborar suas lições e de dar as suas aulas. Precisamos também levar em conta a idade da classe. Então, se você trabalha com crianças, de maternal de 2 a 3 anos, ou se você trabalha com jardim pré-escolar de 4 a 6 anos, ou se de repente você tem os primários de 7 a 8 anos, juniores de 9 a 10 anos e os pré-adolescentes de 11 a 12 anos, então é necessário que você conheça a idade de cada aluno e leve em consideração o que eles devem aprender na idade deles, para que não seja algo difícil na compreensão. Nós devemos também ser bons pesquisadores. O pedagogo ele precisa estar em constante aprendizado, precisa estar sempre estudando, ser um bom pesquisador do assunto que você vai falar, para que você domine, para que se surgir dúvidas você saiba responder, porque é muito chato quando o aluno pergunta, não que você deva saber tudo, mas às vezes o aluno faz uma pergunta que você não estava preparado, você não estudou e era algo que poderia ser respondido, aí você tem que falar para ele, eu vou trazer na próxima aula, tá? Na próxima aula você acaba não levando a resposta para o aluno, ele fica com aquela dúvida. Então, se surgir dúvidas e você não souber, sempre anote para que na próxima aula você venha e tire a dúvida deste aluno. Então, ser sempre um bom pesquisador, estar sempre estudando, meditando na palavra do Senhor, assimilando o conteúdo, o que é que aquele conteúdo quer passar para a criança, para que você explique com clareza. Ter crítica autossugestiva. Então, você como pedagogo, como professor de escola bíblica dominical, pode pedir ali para o seu ajudante, falar como é que foi a sua aula, os pontos que ele acha que deve melhorar. Também, se você é líder desse departamento infantil, você pode estar sempre dando um feedback para suas professoras, auxiliando elas no que for necessário, no que elas precisam melhorar, ou se está bom, sempre parabenizando, sempre ajudando, nunca corrigindo assim em público, chamando atenção com grosseria, mas percebe-se, você precisa perceber, aquilo que precisa ser melhorado em você para que a sua aula possa aí, ter um bom proveito. Lição programada. Então, na sua casa, você já vai estudar, já vai ter em mente aquilo que você vai ministrar na sua aula.
Você não vai chegar lá e querer somente ler a mensagem, né? Ler somente a Bíblia para eles e pronto. Não, precisa ter uma aula programada, onde vai ter começo, meio e fim. Definir os objetivos, né, que devem ser alcançados através da história bíblica, através da sua aula. Então, sempre deixando bem claro, né, qual é o objetivo da aula. Rascunhos, então, quando você estiver na sua casa, você escreve, coloca no papel aquilo que você quer fazer, se você acha que vai dar tempo, nem que seja para você filmar ali, ver onde você está errando, onde você precisa arrumar, ter sempre anotado os pontos que você quer falar, que você quer frisar, que você quer levar de conhecimento para a criança. Noção de tempo e funcionamento, então, nós precisamos saber a hora que inicia a escola e a hora que ela vai acabar. Então, para não ficar na correria, ter uma noção do que você está programando para que você não se perca. Saber o funcionamento, né, de como é a escola dominical, principalmente as que são novas, né, nesse ambiente, prestar atenção ali nas aulas das professoras mais velhas, do que elas fazem, se dá tempo de fazer. Então, para que ali você consiga aplicar tudo o que você estudou e tudo aquilo que é necessário. Estudar sobre o desenvolvimento da criança e suas características. Então, se você tem uma classe ali de juniores, procure saber o que é que eles gostam de fazer naquela idade, quais são as suas habilidades, o que é que ele está disposto a fazer, quais são as suas curiosidades, para que você possa dar uma aula que agrade ao aluno, né? Para que ele tenha desejo de estar ali, ser participativo e assim você ter um bom andamento em sua aula. E eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Programa, planejamento e preparo de aula. O conteúdo básico deve respeitar a doutrina bíblica e estar baseado nos valores cristãos. Então, o conteúdo deve respeitar a doutrina bíblica, né? O que deve conter nessas aulas? A Bíblia, com histórias de conteúdo moral, histórias de experiências, né, missionárias, histórias reais, casos, né, que você possa aí trazer ensinamento para as crianças. A aula deve ser planejada em função das necessidades da realidade apresentada pelas crianças, prevendo-se vocabulário adequado, a fim de motivá-las a criar uma atmosfera de comunicação entre professores e crianças que favoreça a aprendizagem. Toda atividade bem planejada traz resultados satisfatórios. Um bom planejamento deve ser elaborado em função das necessidades e das realidades apresentadas pelas crianças. Naturalmente, o planejamento não deve ser rígido e inflexível, mas deve ser um roteiro de ação flexível, que poderá ser mudado para atender às reais necessidades das crianças. E o planejamento ele deve prever os objetivos gerais, né, a serem alcançados com as crianças, preparação do ambiente espiritual, cartazes, arrumação da classe, recepção e acolhimento das crianças, conversão e atividade para as boas-vindas no início da aula, oração de abertura, motivação, um recurso, né, para interesse da criança nas atividades que serão desenvolvidas, exposição do conteúdo, fixação da aprendizagem, verificação da aprendizagem, né, ao longo prazo, ao curto prazo, jogos competitivos ou cooperativos, aquilo que você acha que se adequa à sua aula, encerramento com oração e gratidão pela aula. O planejamento prévio de cada aula é fundamental para uma boa apresentação. Muitos professores de crianças fazem a aula de qualquer maneira, pois não têm compromisso com Deus nem com seus alunos. Uma aula sem planejamento gera insegurança no professor e dispersão na classe, e a dispersão do ensino é a pior coisa para a qualidade do mesmo. Então, cada classe necessita de um planejamento específico e direcionado, né, para a sua faixa etária. Confecção do material didático. O material deve ser bem ilustrado, confeccionado com material de boa qualidade, durabilidade, com cores chamativas e relacionados ao temas. Então, você pode utilizar a maioria, né, das escolas bíblicas dominical,
elas utilizam revistas, né, de editoras cristãs, que facilita, né, no dia a dia dos professores. Então, você tem aí diversos materiais que você pode, né, trabalhar. Se a igreja não consegue, né? Se a igreja está iniciando o ministério infantil, não consegue ajudar financeiramente aí para o custo das revistas, a professora pode sim pegar muito material que você encontra na internet de boa qualidade e nunca, né, deixando de preparar uma boa aula para o aluno para que ele se interesse, para que ele tenha vontade, né, de estar ali aos domingos. De contar histórias. Para contar histórias, o professor precisa deixar de lado a timidez. Então, contar história para uma criança é despertar a curiosidade, estimular a imaginação, ajuda no desenvolvimento, na autonomia e também no pensamento da criança. Aqui eu quero mostrar para vocês, na prática, como eu aplicaria a minha aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós fazemos uso, né, do material da Connect Kids e eu acho ele um material excelente, com visuais lindos, uma boa programação de aula, e as crianças gostam, elas estão sempre participando. Então, a maioria das escolas bíblicas dominical, eles trabalham já, né, com material pronto, de editoras, revistas, né? E nós usamos esse material da Connect Kids. Este é o primeiro ano que nós estamos fazendo uso e estamos gostando bastante. Então, a ordem de culto, o que seria isso? No início da aula, as crianças elas chegam, tem ali o acolhimento, na entrada da classe tem umas plaquinhas onde tem batida de mão, você pode preferir um abraço, você pode querer dar um beijo. E assim, o que a criança escolhe ali da plaquinha, a gente faz e ela entra na sala de aula, senta e depois eu já pergunto para eles como foi a semana, como está a família, o que eles estão gostando de fazer, o que eles estão aprendendo. E assim eu converso com eles e ali vou ganhando a confiança deles para poder começar a aula. Lembrando que nós trabalhamos com uma classe mista, né? Então, tem várias idades ali e eu tenho que estar sempre atenta ao conteúdo que eu vou aplicar para que alcance todas as crianças que ali estão e as atividades aí a gente faz diferente. Então, o material ele vem dois tipos de atividade, né? Um para um pouco menor, que é mais para pintar, e outro um pouco mais elaborado, que é para as crianças grandes. Então, por exemplo, após o acolhimento, né, nós temos a oração inicial. Eu sempre pergunto se alguém quer fazer a oração. Caso não, eu mesma faço. Depois tem a sugestão de louvores. Lembra do rascunho que eu falei para vocês? Do planejamento para que nada saia do controle, né? Na sala de aula. Então, eles já mandam para a gente, ó, prontinho. É só a gente seguir este cronograma. Aí depois tem o louvor, você pode seguir a sugestão deles, né? Ou você escolhe um louvor que tem a ver com a sua aula. Assim a sua aula já vai começar uma aula dinâmica, onde as crianças já estão na ativa, né? Se movimentando, acordando, porque domingo de manhã é um pouco cansativo para eles estarem ali. Mas então eles já ficam mais dispersos, né? Já estão mais atentos. Não dispersos, eles estão mais atentos. Também tem uma dinâmica, então, para essa aula da parábola do semeador, a proposta é a criança vai entrar na sala, vai olhar tudo que tem ao seu redor, eu vou tirar um objeto valioso de dentro da sala de aula, lembrando que primeiro eu preciso perguntar, né, quem é que trouxe esse objeto, que seria a Bíblia. Eu pergunto para eles, quem trouxe a Bíblia? E eles vão falar. Então eu pego uma criança que trouxe a Bíblia, coloco ela fora, vendo os olhos dela
e pergunto, assim que ela entra, né? Tiro a venda dos olhos e pergunto: olha, eu tirei algo de importante daqui de dentro, eu tirei algo valioso daqui de dentro. Você sabe o que é? A criança vai procurar, vai olhar, se ela acertar, bem, se ela não acertar, ok, a gente dá continuidade. Então, essa dinâmica é para ela lembrar as crianças da importância que tem a palavra do Senhor, né? Então, para a maioria delas vão para a escolinha sem levar a Bíblia, né? Que é uma falha dos pais. Eles devem incentivar as crianças a levar a Bíblia para a igreja para o quê? Para ela ver se eu realmente estou ensinando a Bíblia para ela, né? Então, ela pode ler na Bíblia dela se está em concordância aquilo que eu estou falando. Ela pode ajudar na atividade, né, caso seja necessário o uso da Bíblia. Às vezes alguma dinâmica também usa a Bíblia. Então, quando não tem, fica um pouco mais complicado. Então, a gente está sempre alertando sobre como é precioso você carregar a sua Bíblia. E a criança, então, ela já entende, né? Então, quando a gente fala, olha, você precisa trazer a sua Bíblia, porque você sabe a dificuldade, tantas pessoas queriam ter, e tem pessoas que não têm acesso. Então, aí eles já vão sabendo a importância que é a palavra de Deus. Também tem o objetivo da lição, que é o quê? O objetivo é ensinar a criança a importância da palavra do Senhor revelada a nós através da Bíblia. Então, você viu que a dinâmica, ela foi sobre a Bíblia, e a lição, ela vai falar sobre a importância da palavra que está revelada na Bíblia. Então, por isso, a criança deve estar com a Bíblia dela, porque ali há histórias preciosas, né? Há histórias importantes que são reveladas a nós. E nós não devemos somente ouvir a palavra, mas colocá-la em prática em nossa vida, para que sejamos terra fértil, capaz de produzir muitos frutos. Então, este é o objetivo da parábola do semeador. Depois tem o versículo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, na parte A. Aqui, ó, eles já mandam, nós temos aqui, ó, o versículo, bem alegre a criança, né? E nós vamos trabalhar também a memorização deste versículo. Então, agora nós vamos falar um pouco a respeito, né, da mensagem de hoje. Aqui nós temos um painel, que ele é falando do semeador, né, da terra, do coração, que simboliza, né, a terra e a semente, que é a palavra do Senhor. Então, aqui nós temos este painel que não dá para ver ele completo, mas ele é muito lindo e as crianças acharam ele bem divertido. Então, aqui dentro deste painel, ali naquele painel, né, nós iremos colocar as informações que está aqui dentro dessa sacolinha, que é a bolsinha do semeador. Olha que fofa. Você poderia cortar ela aqui também, né, e fazer ela de acordo com... Mas eu preferi já colar ela em uma sacolinha pronta. Então, à medida que você vai contando a história, você vai tirando as informações daqui de dentro, tá? Então, eles enviam... Aqui, ó, nós temos a semente, certo? Temos 4 tipos de semente. Então, em cada bolsinha ali do coração, você vai aplicar uma semente dessas. A primeira semente, né, que ela não produziu, ela foi jogada e na beira do caminho foi muito pisada pelos homens, a semente, e os passarinhos também vieram e comeram. Aí dentro daquele bolsinho do coração você vai colocar essas 2 ilustrações aqui, essas 2 imagens. Aí vai ficar assim, não sei se dá para vocês verem, ó. Então, eu coloquei a semente e coloquei os passarinhos que vieram e comeram a semente. Depois, o semeador continuou, né, jogando a semente. Você vai e coloca no outro coração. Mas ele semeou, né,
ali em meio às pedras. E a semente, ela deu até que fruto, ela até produziu, né? Mas ela cresceu e ela não tinha raiz, porque ela estava em meio às pedras. Então, como ela não tinha raiz, ela não estava forte. E ela não produziu o que era para ser produzido, né? Que é o fruto. Então, ela não deu fruto. Então, a gente coloca ela aqui e conta a história. Não vou contar a história toda para vocês, somente uma ilustração. Então, a próxima semente, né? Ela foi semeada em meio aos espinhos, aí a gente levou o cacto como sugestão de espinho, e conforme essa semente crescia, ela foi sufocada, né, pelos espinhos, e ela também não produziu, ela não deu fruto, certo? Você vai colocar as duas informações ali no bolsinho também. A última semente, ela foi semeada, coloca lá no coração, no bolsinho do coração, e ela produziu. Ela deu fruto porque ela foi semeada em terra fértil, em terra boa. Então ela produziu fruto. Com essa mensagem, o que eles querem ensinar? Que a semente, o que a Bíblia quer ensinar, né? Que a semente, ela é a palavra de Deus e a terra é o nosso coração. Então tem aquelas crianças que vão à igreja no primeiro coração, são as crianças que vão à igreja, que escutam a palavra, mas depois elas não compreendem essa palavra, não guardam no seu coração, e quando acontece qualquer atração, qualquer coisa assim, ela já sai da presença do Senhor, ela não continua, ela não se firma, ela não dá fruto. Na segunda, a Bíblia diz que ali em meio às pedras, onde a semente ela foi semeada, e por ela não ter raiz, a criança, né, por ela não estar firmada realmente, por ela não conhecer o verdadeiro evangelho, por ela não conhecer, vamos dizer assim, a verdadeira palavra, né? Por ela não ter muito conhecimento, a raiz dela é superficial. Então, vamos dizer que é uma criança que vai na igreja, que ora, que canta, que está ali prestando atenção na aula, mas depois, quando vem algum problema, alguma perseguição por conta da palavra, essa criança ela se desvia. Então, ela também não dá fruto. Independente dos problemas que nós enfrentamos, né, quando nós estamos na caminhada cristã, nós não deveremos desistir, não devemos desistir, né? Devemos sempre estar confiantes no Senhor, que o Senhor ele nos socorrerá. Depois, o terceiro coração diz que a semente ela foi semeada em meio aos espinhos e os espinhos sufocaram, né, essa semente. Então ali é como a Bíblia responde, explicando, né, o que quer dizer essa parte, e ela diz que é a semente que é semeada nos corações, e quando vem os problemas, as distrações do mundo, que é o mais importante o dinheiro, que é mais importante as coisas que o mundo oferece, essa pessoa acaba deixando também os caminhos do Senhor, essa criança acaba deixando os caminhos do Senhor, né? E não produz fruto. Mas quando essa criança ela está ali na igreja, ela tem temor ao Senhor, ela gosta de estar ali, ela não vai por obrigação, ela é uma terra fértil. Então, ela vai, ela participa, ela tem desejo de estar ali, ela sempre está na escola dominical colocando em prática, né, aquilo que ela está aprendendo. Então, ela é uma terra fértil onde a semente foi brotada e ali ela vai dar frutos. E os frutos, como diz a lição, né, são, na linguagem das crianças, né, as crianças irem e trazer outras crianças para a igreja, ser um bom filho, ser um bom aluno. Então, é desta forma que se aplica a lição. Também nós temos aqui o versículo em partes, aonde eu escondi cada parte dele, né, na sala de aula. E ao encontrar, eles tinham que formar o versículo para memorização, tá? Então aqui
Aí a gente vai trabalhar o versículo que é esse daqui, ó. Então eles colocavam na ordem, né? E nós falávamos junto até ali eles conseguirem memorizar. A dinâmica desta lição é para que a gente fizesse a plantação de um feijão. Então, eu não fiz do feijão porque o ano passado eu lembro que eles já tiveram essa aula e a professora já havia feito essa dinâmica com eles. Então, eu levei sementes de alface e semente de beterraba e ali a gente plantou num potinho. E eu pedi para que quando eles chegassem em casa, né, eles passem para um local maior, para que eles possam ver o crescimento dessa semente, desse fruto, né? Quem sabe aí brota uma alface, brota uma beterraba, eles vão ficar muito felizes. Porque tinha um aluno que ele estava muito confiante de que os alfaces dele iam ser lindos e fortes. Assim como ele também deve ser, né? Lindo e forte na presença do Senhor. Aqui é o modelo de atividade. Então, a atividade, vamos dizer, para uma criança menor, você pode utilizar para ela só pintar. Aqui é de um aluninho meu que deixou lá, ó. Então, aqui tenho a parábola do semeador, o desenho dele semeando as sementes, tá? E essa daqui, na verdade, essas duas atividades não fazem parte da lição, tá? Eu tirei da internet, eu acrescentei, porque só plantar ali a semente eu achei que ficou um pouco vago, mas aí eu apliquei essas duas atividades para as crianças, ó. Essas daqui é para os maiores, um caça-palavra, do que tem na palavra, né, do que tem na mensagem. E aqui levar o semeador até a terra fértil. Para finalizar, eles têm um álbum. Você pode criar um álbum de versículo. Em cada lição, eles levam o versículo colado neste álbum. No final, né, do ano, eles terão um álbum repleto de versículos que eles podem estar aí estudando, memorizando durante o ano todo. E eu acredito que seja somente isto. Então, como eu falei, né, que eles fizeram um copinho com a semente. Aqui tem a etiquetinha para colocar no copinho. E a memorização do versículo era aquela brincadeira, que era para a gente achar na sala e depois montar o versículo. Então, acredito que seja só isso a respeito da aula. Aqui foi só uma ilustração de como eu faria, né? Falaria, de como eu aplicaria a lição. É uma parábola um pouco, não é de difícil compreensão, mas para as crianças às vezes é, porque eles acabam prestando atenção mais na parte, vamos dizer, figurada, ao invés de prestar atenção do que o conteúdo mesmo da mensagem, né? Mas dessa forma eles aprendem, porque chega na hora que nós vamos falar lá na frente, as crianças, elas falam com facilidade. Às vezes está lá no meio da bagunça, da brincadeira, e acabam no final falando, será que eles aprenderam? Será que eles absorveram algum conteúdo? E chega lá na frente, onde nós apresentamos para a igreja o que foi aprendido, eles falam perfeitamente. Eles leem o versículo que eles decoraram, eles falam na linguagem deles, né, o que eles aprenderam. E assim a gente incentiva essa terra fértil, que a gente semeia ali a palavra do Senhor, né, todos os domingos na vida deles. E lembrando que o pedagogo, né, então, ele pode trabalhar nessa parte, ele pode trabalhar em espaços não escolares, na igreja, em hospitais, e assim fazendo, né, aquilo que ele gosta e, além de tudo, ajudando a formar cidadãos com caráter, né, crianças com pensamento críticos que não vão se corromper com as coisas que o mundo oferece, daquilo que não condiz com o que ela aprendeu ou daquilo que os seus pais ensinam. Então, eles vêm querer impor uma ideologia na vida das crianças cristãs, né? Querendo tirar aquilo que a Bíblia ensina que é,
E você semeando a verdade, aquilo que a Bíblia fala no coração da criança, essa mensagem ela fica gravada e futuramente, hoje, né, ela vai aprender, mas futuramente, quando ela escutar, crescer, ela vai compreender aquilo que ela aprendeu. Então, que nós possamos sempre estar falando de Deus, sempre estar falando do amor do Senhor, sempre estar ministrando verdades na vida delas. E assim como é o dever do professor dentro da sala de aula, em espaços formais, né? Nós também, como estudante de pedagogia, podemos melhorar o ambiente de escola bíblica dominical da sua igreja. Então, se você é estudante de pedagogia, se você é católico, se você tem outra religião, você pode sim ajudar na sua igreja local, até mesmo se for catequista, também pode usar esse método, pode, dentro do material que a igreja, né, impõe que eles estudem, pode ter sim o lúdico, pode ter sim brincadeiras para que as crianças se desenvolvam melhor. Este daqui é um exemplo de um jogo que eu particularmente gostei muito. É um jogo bem legal, que a criança ela escolhia um número. Então, quando eu abria esse número, por exemplo, vamos abrir aqui o número 10. O número 10 ele tem, ó, desenho de uma melequinha. Ai, eu não sou muito boa nessa câmera, gente. Então aqui tem o desenho de uma molequinha, ó, melequinha. Nessa melequinha aqui tinha desafios para eles fazerem. Então, se ele abriu a melequinha, ele vai fazer um desafio. Então, vamos dizer, recitar o versículo com o olho fechado, recitar o versículo pulando, recitar o versículo com a língua para fora. Então, eles adoram. Aí tinha também, se eles quisessem, né, escolher esse ponto de interrogação, seria responder perguntas da mensagem. E se eles tirassem o coraçãozinho, que é o perdão, eles recebiam um ponto já de graça. Então, ele ganhou um ponto. Então, assim, a gente ia jogando e via ali qual era o aluno vencedor. Então, seria isso que eu quero passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do exemplo de aula em que eu ministro para as crianças, que vocês também possam colocar em prática. A todos vocês que tiraram um tempo, né, para assistir esse vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que aquelas que têm desejo, seja de ser catequista, de ser professora de escola bíblica dominical, de ajudar na sua igreja local, que vocês se esforcem, que vocês tenham bom ânimo. É muito prazeroso, né, ministrar para as crianças, semear nesta terra fértil. Que Deus vos abençoe e que vocês tenham sucesso.